falou. Agora sim, já estamos em contato por telefone com o engenheiro Luiz Carlos Dias de Oliveira. Mais uma vez, bom dia. Muito obrigado por atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Queria que o senhor falasse, enfim, o que foi identificado nesse estudo minucioso que foi feito em 2017. Por favor. Na verdade, o estudo de 2017, ele ratificou, quer dizer, que já indicava 102 áreas de risco alto e muito alto no primeiro distrito de Petrópolis, né? E é uma das áreas com maior potencial de acidente, realmente é o Alto da Serra. Essa região foi afetada, né, pela catástrofe da última. Esse estudo, ele é um plano, né, que estabelece objetivos, né, de intervenções estruturais, tanto obras de contenção, drenagem, né, e faz um levantamento de custos, né, para desenvolverem projetos, e esses projetos vão ser feitos na captação de recursos. Na verdade, desde lá para cá, a Prefeitura conseguiu fazer até a captação de recursos para outras áreas e está desenvolvendo um projeto aqui para o Alto da Serra. Por favor, que o Morro da Oficina foi um dos pontos indicados como de alto risco, não é isso? Não tenha dúvida. Mas a questão efetiva é uma questão complexa. A questão não envolve só a intervenção estrutural com obras, mesmo obras de drenagem. Ela também abrange, né, uma política, né, de ações não estruturais, como, por exemplo, controle urbano, e também a gente ação com a política habitacional. A gente tinha um programa habitacional da União, né, que era o Minha Casa Minha Vida, esse programa para baixa renda. Então, não dá para resolver o problema das encostas de Petrópolis como em nenhum lugar sem atacar essas diversas frentes. As obras estruturais são importantes, mas a gente tem que trabalhar também o controle urbano, né, o convencimento dessas famílias para que não haja densamento dessas regiões de risco alto e muito alto. Também a gente tem que oferecer uma alternativa de habitação para essas populações, né? Senão essas áreas vão continuar sendo adensadas, né? Que é o que vem acontecendo em Petrópolis e em outras regiões do país, né? Não há dúvida que não é só uma decisão técnica de controle de encostas ou de qualquer outro tipo de barreira que evite o deslizamento dessas áreas e que passa claramente por uma ação social. Isso não há sombra de dúvida alguma. O senhor tem toda em Petrópolis, não é isso? Não, de forma alguma. Realmente aquela região é uma região muito vulnerável, né? Muito vulnerável, muito suscetível. Na verdade, se você olhar você tem uma montanha enorme e aquela população habita o sopé, habita o pé da montanha. Então, realmente, né, a gente vem aqui com um quadro de chuvas muito constantes, os meses de novembro, dezembro, janeiro, essa primeira quinzena de fevereiro, e, quer dizer, o terreno já estava com um nível de saturação alto, né? E com uma chuva de 3 horas, 230 milímetros, acontece um fenômeno que a gente chama de praticamente um desmonte hidráulico, ou seja, é você pegar uma mangueira, fazer um jato de mangueira e jogar no terreno, num monte de terra. Então, a gente é uma situação realmente, né, que foi esse evento de chuva, né, que provocou e realmente o processo, o que foi um destacamento de material acabou resultando no que a gente chama de uma corrida de massa, praticamente uma avalanche que varreu ali, as informações pegou 80 moradias. Uma região era totalmente previsível que um dia aconteceria um acidente dessas proporções.
Nós estamos conversando com o engenheiro Luiz Carlos Dias de Oliveira, que participou, comandou esse estudo que foi feito. A pedido da Prefeitura de Petrópolis, foi concluído esse estudo em 2017, o chamado Plano Municipal de Redução de Riscos, que já indicava essas áreas vulneráveis, isso em 2017. O senhor falou bem, enfim, são obras que teriam que ser feitas nos morros, mas a retirada das pessoas seria o caminho mais adequado. Inclusive, esse estudo, engenheiro, já previa o quanto deveria ser investido para conter essas áreas de risco, não é isso mesmo? Não, perfeito. O estudo tem tanto estimativas das obras estruturais, tem estimativas de famílias para reassentamento, inclusive estimativa para redução, para recuperação de área degradada. É um estudo bastante completo, né? Estágio para se desenvolver projetos específicos, né? Para alavancar, para captação de recursos, né? Ela precisa de recursos do Estado, da União, para a solução dos seus problemas dessa. Nós estamos com dificuldade de contato. O nosso repórter Gustavo Sleman já tinha relatado isso pra gente. As condições são ruins mesmo, né? Toda a estrutura física, de telefonia, tudo foi comprometido. Então a gente pede a paciência, inclusive, do nosso ouvinte, porque as condições estão longe de serem as ideais. Senhor Luiz Carlos, o senhor se lembra quanto foi orçado, quanto esse estudo previu que seria necessário para que se evitasse uma tragédia como essa que aconteceu essa semana em Petrópolis? Esse trabalho que a gente fez em 2017 estimou nessa localidade, a rua Osório de Lácio, em torno, né, de 36 milhões, se não me falha a memória, de investimentos ali, entendeu? A gente tem ali na época a gente levantou 440 ou 450 moradias, né? É viável, né? Para aquela situação, mas e de ações distintas, não é só esse investimento, não é só propriamente dita, são um conjunto de ações, né? Bem amplo para a gente mitigar o risco naquela região. Claro que isso é para habitação, né? Para reassentamento de famílias que estão em situação muito precária, né? Em locais realmente que se avizinham da iminência de ter isso é que foi pontuado na época. 36 milhões, então, para que se fizesse esse trabalho, que além da ação nos morros, propriamente dito, incluía também, esse valor todo incluía também o reassentamento das famílias, que talvez fosse a etapa mais importante, mais relevante mesmo. Agora, o senhor tem informação se alguma coisa do que foi proposto foi executado? Tiveram algumas ações em alguns locais da comunidade. E, na verdade, em função dessa vulnerabilidade sendo feitas ali. Mas são ações de pequena magnitude, então não são ações abrangentes. A prefeitura está desenvolvendo um projeto que, infelizmente, agora tem que ser até revisado em face desse novo contexto, né, pós essa catástrofe, né, para captar recursos, né. Na verdade, o trabalho sempre é esse, é desenvolver projetos e fazer a captação de recursos. Só que no nosso país essa coisa não é um processo acelerado, é sempre um processo, né, e a gente não consegue, às vezes, ter a velocidade
para evitar um acidente com tamanha magnitude como foi esse da De fato, né? Essas áreas pobres, elas são boas de se visitar em época de eleição. Época de eleição, político vai lá mesmo, promete. Aliás, a gente daqui a pouquinho vai colocar no ar aqui uma entrevista que nós resgatamos de 2011. 2011, portanto, logo após aquela tragédia que atingiu Petrópolis, a região serrana como um todo, né? Região serrana como um todo em 2011. Naquele incidente foram quase 1.000 pessoas mortas. Aliás, tragicamente foram 1.000 pessoas mortas, porque são 918 mortas e cento e tantas que ficaram desaparecidas até hoje. Então, enfim, 1.000 pessoas perderam a vida, mais de 1.000, nesse incidente que aconteceu em 2011. E dias depois, o então governador Sérgio Cabral, que é aquele lá, você sabe, né, o Sérgio Cabral, aquele que está puxando uma cana que tomara que seja para a vida toda, né? Tomara que seja para a vida toda. A gente vai repetir o que ele disse aqui que ia fazer, ia acontecer, quanto ia ser investido, de dinheiro do Estado, do governo federal. Se foi investido, não adiantou coisa nenhuma, né? Porque 11 anos depois, nós voltamos a assistir essas cenas terríveis. E aí o senhor fala, senhor Luiz Carlos, em 36 milhões, né? É dinheiro? É dinheiro. É bastante dinheiro. Mas quem dera, né? Se a gente tivesse investido 36 milhões e tivesse evitado essas 104 mortes já confirmadas, né? Seria de graça, né? 36 pago com prazer para evitar essas mortes e esse sofrimento todo. Engenheiro Luiz Carlos Dias de Oliveira, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes, apesar da dificuldade de comunicação, agradeço demais a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes São Paulo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a toda a equipe. Tá certo. É terrível, né? Eu não sei se a gente tem aí já o áudio do ex-governador Sérgio Cabral. Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então, a gente vai colocar no ar, só pra gente mostrar como é que é fácil prometer. Como é fácil prometer, mesmo depois de uma tragédia como aquela de 2011, nem isso serviu de alerta.